Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aprofundada aqui. Hoje a gente tem a satisfação de fazer essa conversa em colaboração com o pessoal do canal Juris 360 Lab. São parceiros nessa missão de descomplicar um pouco o universo jurídico, né? Exato, uma parceria muito bem-vinda. E a nossa fonte hoje é o Informativo de Jurisprudência número 1183 do Supremo Tribunal Federal, STF. Ele foi divulgado agora, dia 2 de julho de 2025, e como sempre, cheio de decisões importantes que impactam o direito aqui no Brasil. Sempre denso, né? Muita coisa relevante. Com certeza. E o nosso plano hoje é mergulhar num bloco único mesmo, bem focado, em 3 julgados que a gente selecionou, achamos eles bem relevantes, com bastante impacto. Vamos analisar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4268, lá de Goiás. Certo. A ação declaratória de constitucionalidade, a DC 85, do Distrito Federal. E um habeas corpus, o HC 209.854, que veio do Paraná. 3 temas bem diferentes, mas todos com peso. Exato. Preparados? Então vamos começar a desvendar esses casos. A gente começa pela ADI 4268, a de Goiás. O campo aqui é o direito constitucional. E a discussão gira em torno de 2 temas principais. A repartição de competências, sabe? União-Estados. Clássico. E as regras para o exercício de profissões. O foco específico aqui é a profissão de optometrista. Para a gente entender bem o caso, precisa olhar uma lei lá de Goiás, a Lei 16.533 de 2009. Essa lei colocou umas restrições para óticas e estabelecimentos parecidos, sabe? Sei. Que tipo de restrição? Proibiu que fizessem exames optométricos lá dentro. Que tivessem certos equipamentos médicos para isso e também que vendessem óculos de grau ou lentes de contato sem receita médica. Aí questionaram essa lei no STF. Entendi. E o que o STF decidiu? Bom, a decisão do plenário foi interessante. Julgaram a ação parcialmente procedente. Parcialmente? Como assim? Significa o seguinte: o Supremo achou que as proibições gerais da lei goiana, tipo não poder fazer exame ou vender lente sem receita numa ótica comum, isso tá ok com a Constituição. Só que, e aqui tá o pulo do gato, o tribunal fez uma ressalva fundamental. Essas proibições não valem para os profissionais optometristas que têm formação técnica de nível superior, desde que, claro, essa formação seja reconhecida oficialmente pelo Estado. Ah, então a formação superior faz toda a diferença? Toda a diferença. E os fundamentos para isso mexem em pontos bem estruturais do nosso sistema. Primeiro, a questão da competência legislativa. A Constituição Federal, lá no artigo 22, inciso 16, é clara. Legislar sobre condições para o exercício das profissões é competência privativa da União. Ou seja, é o Congresso Nacional que define as regras gerais para o país todo. Exato. O STF reforçou isso. Diz que lei estadual não pode invadir essa área, senão vira uma bagunça, né? Cada estado com uma regra diferente para a mesma profissão. Faz sentido. E tem mais. O STF já tinha um precedente importante sobre optometria, julgado numa ADPF, a 131. Nesse caso mais antigo, o tribunal tinha validado uns decretos federais bem velhinhos, lá de 1932 e 1934, que limitavam bastante a atuação dos optometristas. Parecia uma restrição geral, né? Sim, parecia que fechava mais a porta para eles. O que mudou, então? Aí que está a parte crucial. O próprio STF, quando julgou essa DPF 131, fez o que a gente chama de modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, o tribunal ajustou o alcance daquilo que ele tinha decidido. Ah, deu uma calibrada na decisão anterior. Exatamente. E essa modulação disse, com todas as letras, que aquelas limitações dos decretos antigos não se aplicam aos optometristas com formação superior reconhecida. Foi um jeito de atualizar a leitura daquelas normas antigas, considerando a realidade da profissão hoje e a importância da qualificação. Entendi. Aí, quando o STF foi analisar a lei de Goiás agora, na ADI 4.268, percebeu o quê? Que a lei goiana generalizou a proibição.
ela não fez essa distinção importante baseada na formação superior que o próprio STF já tinha consolidado na sua jurisprudência. Faltou esse detalhe na lei estadual. Faltou. Por isso a decisão veio para ajustar a lei de Goiás. Disse, olha, essa proibição não alcança os profissionais com diploma superior. Corrigiu essa omissão. Entendi. Então, na prática, como fica lá em Goiás? A lei continua valendo para as óticas em geral. Sim. Mas tem essa exceção qualificada. Se o serviço for feito por um optometrista, com nível superior reconhecido, as proibições da lei estadual não pegam ele. O ponto-chave mesmo é a qualificação profissional atuando como um divisor de águas, né? Justamente. Isso é bem interessante. Sinaliza uma valorização da formação técnica e superior pelo STF como um critério importante para definir até onde vai a atuação profissional. Isso pode ter reflexo em outras áreas também, né? Sem dúvida. É uma decisão que tenta harmonizar a lei do Estado com a regra federal e com a própria evolução da profissão, reconhecendo o peso da formação qualificada. Bem, essa discussão sobre os limites da lei estadual frente à competência federal, que a gente viu na ADI 4268, já serve de gancho para a gente olhar outra esfera de poder e seus limites, o poder regulamentar do presidente da República. Esse foi o centro do debate na Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC 85. O caso dos decretos de armas. Exatamente. Aqui o tema muda para segurança pública, Estatuto do Desarmamento e o controle de armas. O STF foi chamado para dizer se 2 decretos presidenciais eram constitucionais ou não. O decreto 11.366 de 2023, que era mais transitório, e o decreto 11.615, também de 2023, que trouxe regras mais definitivas. Os dois vieram para regulamentar o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, e eles fizeram isso voltando a ter critérios mais rígidos para acesso a armas e munições. Foi uma reversão de uma política anterior que tinha sido mais flexível. Sim, uma flexibilização que tinha beneficiado bastante a categoria dos CACs, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Isso. E qual foi a resposta do STF? A resposta do plenário foi unânime. A ADC foi julgada procedente. Ou seja, declararam que os 2 decretos são constitucionais. Unânime. Interessante. E por quê? Quais foram os argumentos? Para entender essa decisão, é importante olhar o contexto, né? Esses decretos surgiram de forma bem explícita para reverter a política do período 2019-2022, que tinha facilitado muito o acesso a armas. O governo que editou os decretos, e agora a STF concordou, entendeu que aquela flexibilização anterior estava desalinhada com os objetivos do próprio Estatuto do Desarmamento e também com a necessidade de proteger direitos fundamentais como a vida e a segurança, que estão lá nos artigos 5º e 144 da Constituição. Então a ideia era retomar um controle maior. Exato. O objetivo claro dos decretos foi reconstruir a política de controle de armas. E como fizeram isso na prática? Trouxeram várias medidas concretas. Por exemplo, centralizaram o controle das armas de uso permitido no SINARME, o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Certo. Restringiram as quantidades de armas e munições que podem ser compradas. Voltaram a exigir a comprovação da tal efetiva necessidade para o cidadão comum conseguir comprar uma arma. Aquela comprovação que tinha sido flexibilizada antes. Justamente. Também diminuíram a validade dos registros dos CACs, passaram a exigir avaliação psicológica periódica para eles e impuseram limites mais claros para as atividades de tiro e de caça. E quem já tinha arma seguindo as regras antigas, como ficou? Ponto importante esse. Os decretos tentaram prever regras de transição. O objetivo era respeitar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, sabe? Garantias que estão lá no artigo 5º da Constituição. A ideia foi ajustar a política daqui para frente, tentando minimizar o impacto em situações que já estavam consolidadas legalmente. Entendi. E a base legal para o presidente poder fazer isso por decreto, o STF achou que estava tudo certo? Porque sempre tem essa discussão, né? Se o decreto não está invadindo o espaço da lei. Sim, essa é uma tensão clássica do nosso sistema. Mas o STF entendeu que, nesse caso específico, os decretos ficaram dentro da competência do presidente da República. Aquela competência do artigo 84, inciso 4º da Constituição, que permite ao presidente expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. O poder regulamentar. Isso.
O Supremo considerou que os decretos não criaram regras totalmente novas do nada. Eles detalharam e viabilizaram a aplicação do Estatuto do Desarmamento, respeitando os limites que a própria lei já colocava. O relator até citou precedentes em mandados de segurança que já tinham validado aspectos dessa linha de raciocínio. E do ponto de vista do conteúdo, das regras em si? Do ponto de vista material, o STF considerou que as normas estão alinhadas com a própria jurisprudência da Corte. O tribunal já tinha decidido em outras ações importantes, como nas ADIs 6.119, 6.139 e 6.466, que não existe um direito fundamental absoluto e restrito ao acesso a armas de fogo no Brasil. Pelo contrário, o STF sempre enfatizou a necessidade de uma política pública rigorosa de controle para combater a violência armada e proteger a sociedade. O que é fascinante aqui é ver o STF validando essa mudança de rumo na política de armas, sabe? Ancorando essa validação diretamente na Constituição e nos objetivos do Estatuto. Interpretaram os decretos como ferramentas legítimas para alcançar esses fins de segurança pública. Então, o resultado prático é basicamente a confirmação judicial de que as regras mais estritas para o acesso a armas são válidas. Isso mexe diretamente com os CACs, que tiveram as condições redefinidas, e também com o cidadão comum que pensa em ter uma arma. Agora enfrenta critérios mais rigorosos, tem que justificar melhor o pedido. Exato. A decisão acaba solidificando essa política de maior controle. Exatamente. Valida a retomada de uma política mais restritiva como algo constitucionalmente legítimo. Muito bem. Do controle de armas, que envolve segurança e direitos individuais, vamos agora para um campo mais processual, mas que também tem implicações enormes na prática, principalmente em investigações complexas. Estamos falando do uso de provas obtidas por cooperação jurídica internacional. Isso foi discutido no habeas corpus, o HC 209.854, julgado pela segunda turma do STF. Ah, cooperação internacional sempre delicado. Pois é, a situação era a seguinte: a defesa de um investigado estava questionando a legalidade do uso de dados bancários. Esses dados vieram por meio de cooperação com outro país. O argumento principal era que a ação penal específica, onde usaram esses dados, não estava expressamente na lista do pedido original de cooperação enviado para o país estrangeiro. O pedido não citava aquele processo específico. Não citava nominalmente. Mencionava o processo principal e dizia que as informações poderiam ser usadas também em outros procedimentos conexos. A dúvida era: essa menção genérica a conexos é suficiente ou precisaria listar cada um? E o que a segunda turma decidiu? A segunda turma do STF, por maioria de votos, entendeu que sim, era suficiente. Considerou lícita a utilização dessas provas na ação penal conexa, mesmo sem ela ter sido nomeada individualmente lá no começo. Interessante. E como eles justificaram isso? Os fundamentos passaram por uma análise bem cuidadosa do pedido de cooperação original. A turma viu que o pedido não só tinha essa ressalva sobre procedimentos conexos, mas também deixava bem claro qual era o objetivo da investigação: rastrear movimentações financeiras suspeitas que seriam supostas propinas ligadas ao cargo público do investigado. E essas movimentações eram justamente o objeto da ação penal onde as provas acabaram sendo usadas. A conexão entre os fatos era, assim, evidente. Ah, então a finalidade era a mesma? Exatamente. Com base nisso, a turma foi analisar o famoso princípio da especialidade. Esse princípio é uma regra-chave na cooperação internacional. Ele diz, em geral, que as provas ou informações obtidas só podem ser usadas para aquela finalidade específica para a qual foram pedidas e autorizadas pelo país que cooperou. Parecia um obstáculo, né? Sim. À primeira vista, usar a prova em outro processo, mesmo que conexo, poderia soar como violação dessa regra. Opa, pediram para A, usaram em B. Como a turma resolveu isso? A turma entendeu que não houve violação nesse caso concreto. O argumento foi que a conexão entre os fatos investigados no processo principal, aquele citado no pedido, e no processo acessório, onde a prova foi usada, estavam muito claras, estavam demonstradas. E mais importante ainda, a finalidade do pedido de cooperação, que era investigar as propinas ligadas ao cargo, abrangia naturalmente os dois processos.
Eram desdobramentos do mesmo esquema criminoso, entende? Entendo. A investigação era sobre o mesmo conjunto de fatos, no fundo. Perfeito. Sendo assim, a conclusão foi que, uma vez demonstrada essa ligação factual e a sintonia com o propósito original do pedido, exigir uma nova autorização específica do país estrangeiro para cada processo conexo individualmente seria um formalismo exagerado, poderia até travar investigações complexas que muitas vezes se dividem em vários processos. A cooperação já tinha sido dada para investigar aquele conjunto de fatos de forma ampla. Mas essa leitura mais flexível do princípio da especialidade, ela não abre uma brecha perigosa? Talvez para um uso mais amplo da prova do que o país estrangeiro imaginou quando cooperou? Ou um controle menor sobre onde essa prova vai parar? É uma preocupação válida, sem dúvida. E a decisão não ignora isso. A chave, segundo a turma, está na efetiva comprovação da conexão e na clareza do pedido original. Não é um cheque em branco para sair usando a prova em qualquer investigação que apareça. O pedido de cooperação tem que ser bem feito. Precisa ser bem amarrado desde o início. Isso, indicando a possibilidade de uso em casos conexos e delimitando bem o que se está investigando. E a conexão entre os casos tem que ser real, comprovada nos autos. É um equilíbrio delicado, né? Tenta-se buscar a eficiência na persecução penal de crimes complexos que muitas vezes se espalham por várias frentes, sem anular as garantias individuais e a própria lógica da cooperação internacional, que é baseada na confiança e na reciprocidade entre os países. O HC também levantou outras questões, tipo quebra de cadeia de custódia, mas a turma afastou, considerou que o procedimento foi irregular. Entendi. Então, o recado principal desse HC 209.854 é que o compartilhamento de provas de cooperação internacional entre processos penais aqui no Brasil, quando eles são conectados, é possível, desde que o pedido original tenha sido transparente sobre essa possibilidade e a conexão entre os casos seja clara e comprovada. Exato. Isso dá mais fôlego para investigações de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, que frequentemente envolvem múltiplos processos, né? Exatamente. Reconhece a realidade dessas investigações mais complexas, permite um uso mais racional das provas que vêm de fora, mas dentro de limites bem definidos. Excelente. Bom, percorremos 3 julgados bem relevantes do informativo 1183 do STF. Vamos só recapitular rapidinho os pontos-chave. Vamos lá. Na ADI 4268, a gente viu o STF ajustando uma lei de Goiás sobre optometristas. O ponto crucial foi criar uma exceção baseada na formação de nível superior. Certo. A qualificação fazendo a diferença. Isso. Na ADC 85, acompanhamos a validação dos decretos presidenciais que endureceram o controle de armas. O STF confirmou a constitucionalidade dessa política mais restritiva. Validou a mudança de rumo. E no HC 209.854, entendemos como provas de cooperação internacional podem ser usadas em processos conexos aqui dentro, flexibilizando o princípio da especialidade, mas sob condições bem específicas. Conexão clara e pedido bem feito. Exato. E talvez, sabe, olhando para esses 3 casos juntos, surge uma reflexão interessante sobre como funciona a engenharia do nosso sistema de governo, né? É bem intrincada. A ADI 4268 mostra a dinâmica e, às vezes, a tensão na divisão de competências para legislar entre União e Estados, especialmente quando se trata de regulamentar profissões. Sim, aquela briga de competência. Já a DC 85 ilumina o alcance e também os freios do poder regulamentar do Executivo Federal, como ele implementa políticas nacionais, tipo a de segurança pública, e como isso interage com o legislativo e com o próprio judiciário. O jogo entre os poderes. E, por fim, o HC 209.854 mostra como a dimensão internacional está cada vez mais presente na aplicação do direito aqui dentro do Brasil, principalmente na área penal. Isso exige do judiciário uma leitura de princípios tradicionais, como o da especialidade, que consiga equilibrar as garantias individuais com a necessidade de eficiência da justiça num mundo globalizado e complexo. São ângulos diferentes do mesmo desafio, no fundo.
como o Estado brasileiro se organiza e como o direito responde às demandas do nosso tempo. Uma ótima maneira de amarrar tudo e fechar nossa análise. Excelentes pontos. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesse mergulho de hoje. Foi feito em parceria com o canal Juris 360 Lab. Foi um prazer compartilhar essas reflexões aqui. O prazer foi nosso. Se essa discussão ajudou a clarear um pouco esses temas, considere se inscrever no canal Juris 360 Lab aqui no YouTube e também, claro, deixar um like nesse conteúdo. Esse apoio é fundamental para a gente poder continuar produzindo e levando informação jurídica de qualidade de um jeito acessível para mais gente. É isso aí. Ajuda bastante. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.